indiano aqui no Brasil. E eu queria especialmente agradecer o professor Dilip por aceitar o nosso convite de vir até aqui, mesmo em condições não tão adequadas, né, professor? Não conseguimos financiamento para trazer, mesmo assim o professor se dispôs, por meios próprios, a trazer. Então, muito obrigado, professor, por aceitar o nosso convite e por superar essas condições adversas. E eu queria ler aqui um breve currículo do professor Dilip. O professor Dilip, então, é doutor em filosofia indiana pela Universidade de Mumbai, pós-doutor em sânscrito e filosofia indiana pela Universidade Sânscrita de Karnataka, mestre em filosofia da ciência e da técnica pela UFRJ, pós-graduado lato sensu em sânscrito pela Universidade de Mumbai, na Índia, bacharel em ciências sociais pela UFRJ, bacharel em ciências econômicas pela UERJ, é professor do Departamento de Ciência da Religião da UFJF e coordenador do Núcleo de Estudos em Religiões e Filosofias da Índia, do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Religião da UFJF. Foi professor visitante do Oxford Center for Hindu Studies da Universidade de Oxford e da Faculdade de Línguas, Literatura e Estudos Culturais da Universidade Jawaharlal Nehru de Nova Delhi. Falei correto? Não sou perfeito. Esse foi o texto. É ex-professor de filosofia da UFRJ e ex-ocupante da cátedra do Itamaraty de Estudos Indo-Brasileiros na Universidade de Goa. Atua nas áreas de filosofia e religião da Índia, literatura sânscrita e diálogo intelectual Brasil-Índia, com ênfase nas seguintes temáticas: Upanishads e Advaita Vedanta, Brahmanas e Mimamsa, Budismo Mahayana, tradução estética na literatura sânscrita e presença na Índia na literatura brasileira. Então, novamente, queria agradecer muito a presença do professor Dilip, é uma honra ter o senhor aqui no nosso congresso. Passa a palavra para a sua apresentação. Eu te agradeço, pensei que você ia editar esse texto aí. Agradecer por estar me hospedando e dizer que os fundos são também públicos da minha universidade. Então, quero aqui reconhecer o apoio do meu programa. Primeiro, eu tinha que vir aqui, porque era uma homenagem ao Leonardo. Então, de novo, reiterando aqui a felicidade de estar presente nesse momento, e mais uma jornada aqui das nossas de reflexão sobre o Oriente. Giuseppe também, já tivemos várias jornadas, inclusive de tradições coletivas, né? 4 mãos do Sânscrito. E quero aqui destacar também a presença do professor Emílio. Muito me honra a tua presença, não te vejo há algum tempo. Obrigado. Tá? Bom, primeiro quero, assim, parabenizar as apresentações que eu tive a felicidade de assistir. Da tarde, enfim, todos os colegas, em primeiro lugar, os mestrantes, doutorandos, que mostram, evidentemente, assim, o nível de aprofundamento, de desenvolvimento dos nossos estudos. Aqui o pessoal que trabalha com Vedanta, acho que foi antes do Pablo, acho que você, né? Luca, né? Então, quero te parabenizar pela tua apresentação. E vou falar de temas que vão dar continuidade, mais especificamente, à questão do Advaita Vedanta. Então, um dos elementos mais controversos do discurso orientalista sobre os Upanishads, em especial sobre a escola Vedanta da não-dualidade, do Shankaracharya, cujo legado pernicioso faz-se sentir até os dias de hoje. Então, estou falando de história do orientalismo, estou falando realmente de um problema que a gente herda no contexto dos estudos dos Upanishads. A ideia de que a proposta soteriológica da libertação do sofrimento propõe a extinção do eu, a declaração correlata do mundo como ilusão, que envolveria necessariamente uma objetificação, que eu chamaria de negativa, da noção de infinitude, enquanto negação implicativa da noção de finitude. Essa mesma ideia aplicar-se-ia, ainda que com outras nuances argumentativas, ao budismo Mahayana, em especial à escola Madhyamaka da Vacuidade na Garguna, que evidentemente eu não vou entrar aqui nessa consideração. Nós somos irmãos nessa ignorância, nesse preconceito. Uma das principais fontes filosóficas dos orientalismos expansionistas sobre o eu é a obra de Hegel, em especial seu comentário ao Bhagavad Gita, intitulado Sobre o episódio do Mahabharata, conhecido como Bhagavad Gita de William von Humboldt,
e também nas lições sobre filosofia da religião. Ao invés de um mergulho expansivo na alteridade constitutiva da essencialidade do absoluto Brahman, o eu autoconsciente, na frase lapidar dos Upanishads, eu sou Brahman, empreenderia na leitura transversa de Hegel sua própria autoimolação, sua própria autoextinção, sua redução ao infinito. Em outras palavras, os processos de meditação no absoluto Brahman visariam a negação escapista do mundo e a extinção da subjetividade. Como ilustração corroborativa, Hegel dá livre curso a estereótipos orientalistas de yogis e, abre aspas, permanecem imóveis, sentados ou de pé por um período de muitos anos, ou mesmo pela vida inteira, e cujo pensamento permanece imóvel e inativo, tal como os sentidos e emoções fechados. Pretendemos demonstrar, nos parágrafos que se seguem, que a proposta da escola Vedanta da não-dualidade de Shankaracharya visa, ao invés da extinção, um processo de esclarecimento do eu, onde o princípio ontológico não dual, o absoluto Brahman, desponta como fundamento positivo de manifestação do eu, e, portanto, sua garantia de realidade. A realização da condição de unicidade do real, Brahman, e sua não diferença ontológica com relação à natureza última do si mesmo, Atman, constitui a meta precípua de todos os Upanishads. Nela se instaura a reconciliação celebratória, comungatória e coexistencializada da multiplicidade dessubstancializada de todos os entes. Shankaracharya traduz epistemologicamente essa condição de unicidade, como inobjetificabilidade, já que o seu oposto à objetificabilidade implicaria um modo do aparecer pretensamente substancializado, conformador de uma falsa pluralidade de mônadas discretas. Por isso mesmo, o que está em jogo na rejeição da objetificabilidade é sua dimensão substancializadora, cuja causa é precisamente a ignorância enquanto superimposição atributiva. O método soteriológico de dessubstancialização discriminativa dos Upanishads age, portanto, exclusivamente sobre esses conteúdos substancializantes do aparecer. Em outras palavras, o processo de discernimento que nós chamamos de Viveka não age jamais sobre a realidade em si, como vimos, permanece incólume ao longo de todo o processo, como veremos. Uma das consequências do acima exposto é a impossibilidade de se atribuir à ontologia Atma-Brahma, proposta pela escola Advaita Vedanta, o caráter de metafísica, tal como se entende na tradição filosófica ocidental. Aqui eu faço uma distinção, hoje de manhã escutando o colega, o Leonardo, uma distinção entre ontologia e metafísica, né? A gente vem também de um contexto filosófico, mas essas palavras são polissêmicas, né? A questão metafísica como discurso, e a ontologia também pode ser um sinônimo, mas pode também indicar, digamos assim, um encaminhamento discursivo e não exatamente um discurso sobre a realidade. Então, nesse sentido de há uma ontologia, mas não há uma metafísica. Então, essa inobjetificabilidade radical de Brahman, Atman, impede qualquer veleidade metafísica no entendimento da expressão que nomeia e identifica, que é não dualidade, Advaita. Com efeito, o conteúdo narrativo da não dualidade não se pretende descritivo de uma realidade ontológica, mas do caminho que conduz necessariamente à sua realização. Trata-se, nesse sentido, de um método. Não dualidade é um método, ao invés de uma metafísica. Ou, alternativamente, é um termo que eu gosto de usar, de uma doutrina instrumental. Ou, por que não uma metafísica instrumental? Por que não? Já que está em sistematização, né? Isto é, uma doutrina que se legitima enquanto método eficaz de transformação existencial. A convergência de instrumentalidade entre as noções de não-dualidade e unicidade reflete uma eficácia soteriológica que congrega, em primeiro lugar, a eliminação da ignorância e seus focos de objetificação substancializadora. E, segundo, o desvelamento residual de Atma, Brahma, como plataforma ontológica de uma suspeita reunião caleidoscópica de um aparecer dessubstancializado. Se por acaso a coerência, a filosofia de Shankara não se permite adentrar denotativamente esse desvelamento residual, né, o que sobra desse processo de desconstrução, o ideal do Jivanmukta, que é o libertado em vida, o iluminado,
não somente não lhe é contraditório, como, de certa forma, o torna um imperativo. Vejamos, então, como e por que eu vou, então, analisar essa problemática da distinção entre extinção e esclarecimento à luz da concepção do ideal do Jivan Mukta ou libertado em vida. A aplicação eficaz do método, o antídoto para eliminar a ignorância, que é um método reflexivo de desconstrução das objetificações de Atma, que é a dádiva dos Upanishads, tem como resultado, tal como no evento de desfazimento da ilusão perceptiva, a realização da verdade. Não há, portanto, qualquer hiato entre a aplicação eficaz do método e a realização de Brahma. Por outro lado, o método é um procedimento de esclarecimento restaurativo, e não a causa dessa realização, que se trata, por sua vez, de uma condição eterna, sempre presente e jamais afetada pela ignorância. O locus existencial dessa realização, que é o Jivan Mukta, o libertado em vida, não pode, nesse contexto de absoluta convergência entre ser e saber, constituir senão uma manifestação plena do absoluto. Surgem daí desafios hermenêuticos da consolidação de uma fenomenologia do Jivan Mukta. Como equacionar a vivência plena da não-dualidade, de Brahma, num contexto de, entre aspas, aparente dualidade marcada pela persistência de uma aparente empiricidade corpórea e relacional. Relativizar, por outro lado, a condição de perfeita completude do Jivan Mukta colocaria em risco o horizonte não dual de enquadramento da problemática do sofrimento, e mais ainda, a legitimidade da cadeia de transmissão dos ensinamentos alicerçada em mestres oniscientes. O posicionamento de Shankara, em meio a nuances próprias de um processo propedêutico, é absolutamente claro. E aqui eu trabalho com certas controvérsias dentro das linhas de interpretação da própria filosofia do Shankara. A realização do Jivan Mukta é completa. Isto é, não há qualquer resquício de ignorância sobreveniente. Segundo, a vivência relacional do Jivan Mukta está em perfeita harmonia com os princípios da não-dualidade. No Bhagavad Gita Bhashya, ao declarar que o Jivan Mukta alcança aqui, na condição vivente, a realização de Brahman, ele torna-se Brahman, fecha aspas, Shankara expande de forma inequívoca as circunstâncias que cercam essa condição rara. Ele diz, citando Shankara, após extinguir a ignorância por meio do conhecimento, o sábio iluminado renuncia a toda ação interessada. Não existe possibilidade de qualquer resíduo remanescente da ignorância superimpositiva. Da mesma forma, não existe qualquer resíduo remanescente da segunda lua provocada pela visão distorcida pela doença do olho defeituoso. Tão logo a doença do olho defeituoso é curada. A ideia de que você vê duas coisas. Segundo a tradição, continua Shankara, aqueles que renunciam a todas as ações interessadas e permanecem firmemente estabelecidos na visão correta de Brahma, alcançam a libertação imediata. Sadhyaha Mukti, é a expressão Sadhyo Mukti, né? Que é libertação imediata. Condensa de forma emblemática para Shankara a condição de realização plena do Jivan Mukta e a consequente eliminação total da ignorância superimpositiva. Sua compatibilidade com a condição corporal e outro sim, com a esfera da relacionalidade interentes, é tema recorrente ao longo de sua obra. No Brahma Sutra Bhashya e no Brihadaranyaka Upanishad Bhashya, em especial, Shankara nos brinda com uma argumentação eloquente. Ao reiterar que a problemática da ignorância vincula-se essencialmente ao aparecer pretensamente substancial, Shankara afirma que ter. Eu uso aqui essas três palavras porque me parecem importantes. A gente geralmente traduz, inclusive eu usei a palavra corpo antes. De fato, a palavra tem que ser traduzida ou como corpo, se for entendida num determinado nível, ou como forma, ou como individualidade. É tudo que tem um contorno de jurisdição individual, né? A gente identifica com o corpo no sentido físico, mas com forma em todos os outros contextos mentais, enfim, todos os outros contextos que remetem a uma noção de individualidade. Então, eu vou usar sempre essa forma, corpo ou individualidade, com três palavras possíveis, né, de desdobramentos desse argumento do Shankara. As palavras em sânscrito aparecem Deha, então, muitas vezes, eu tenho que traduzir Deha como forma e não como corpo, Rupa, e a palavra Aham, ou arrancar, entendida no sentido estrito do termo.
que é justamente a ideia de uma individualidade. É importante notar que, como a palavra Atma é uma palavra polissêmica, muitas vezes nos Upanishads, a palavra Atma quer dizer a individualidade. Aliás, ela começa sendo a individualidade. Os Upanishads uma viagem semântica, justamente de uma condição de ignorância, e do Atma como uma individualidade, para o Atma como não distinto de Brahma. E muitas vezes a tradução correta é a palavra corpo, por exemplo, ou a palavra individualidade, enfim. E a palavra é Atma, por exemplo, que aparece lá nos Upanishads, poderia incluir a palavra Atma aqui também. Então, o Shankara afirma que ter corpo, ou ter forma, ou ter individualidade, ou a diferença entre ter ou não ter tudo isso, não é uma questão atinente ao mero aparecer de um corpo, de uma forma, ou de uma individualidade, mas uma identificação superimpositiva de um falso eu, na expressão meu corpo, minha forma, minha individualidade. Nesse sentido, ele afirma, uma vez que a condição existencial de possuir um corpo é resultado, possuir meu, né? É resultado de uma falsa apreensão da realidade, constata-se logicamente que o sábio iluminado não possui corpo, não possui forma, não possui individualidade, mesmo quando na condição vivente. Em outras palavras, o que outros percebem na ignorância como o corpo, ou a forma, ou a individualidade do mestre, simplesmente não existe do ponto de vista deste último. Ele é Brahman, aqui e agora, ainda que pareça ter um corpo dele, uma forma dele. Por outro lado, entretanto, o mesmo corpo que parece dele, mas não é, ou forma, ou individualidade, constitui em toda a plenitude um corpo, uma forma e uma individualidade real. Trata-se, em síntese, de um ente insubstancial, esse corpo, essa forma, cujo esplendor e dignidade está precisamente em sua condição de ancoragem ontológica da essencialidade do absoluto Brahma. Ente insubstancial, ente existente, ente ancorado e revelado como tendo sua essencialidade em Brahma. A realização dessa condição do corpo, forma, individualidade, é, portanto, um puro ato de esclarecimento, que nada cria nem nada extingue. Similarmente, a questão da relacionalidade interentes, que constitui a extensão orgânica da corporeidade, sem qual não haveria mestre, é alvo de um tratamento argumentativo semelhante. Segundo Shankaracharya, as distinções empírico-epistemológicas sujeito-objeto, nome e forma, Visheya, Visheyin, Nama, Rupa, pretensamente substanciais, que prevalecem na ignorância, são totalmente abolidas no Jivanmukta. Os Upanishads, ele fala, afirmam em sua totalidade que na condição de realização suprema, todo tipo de experiência empírica está ausente, né? De distinção epistemológica e real sujeito-objeto, nome e forma. Aquele que realiza a natureza de Atma continua como sendo Brahman, cessa todo tipo de intercurso empírico que envolve ações, instrumentos de ação e resultados de ação. Em outra passagem, Shankara reitera que a abolição dessas distinções atinge essencialmente as superimposições reificadoras, sem com isso anular a condição existencial de estar no mundo, e em especial a relacionalidade pedagógica que distingue peculiarmente o Jivanmukta. No Bhagavad Gita Bhashya, no comentário ao Bhagavad Gita, ele diz: o sábio iluminado que continua como antes, engajado em ações, está agora livre do intercurso interessado que envolve a expectativa de resultados. Está, portanto, livre de qualquer desígnio egocêntrico. Seu único objetivo é o de promover o bem-estar no mundo. Com isso, ele, de fato, não pratica nenhuma ação. Sua ação equivale a uma não-ação. É ação, não ação. Porque a palavra ação, e é importante a gente lembrar isso, a palavra karma, né, ou karma, ela é corriqueiramente, é assim que ela entra nos Upanishads, definindo, apresentando uma ação interessada. Então, quando o Shankara fala não ação, ele não está falando que a pessoa não faz nada. Ele está falando que a pessoa não age interessadamente. Tanto que age que ele é o mestre. Ele mesmo, Shankara, né? Imagina se fosse uma paralisia. Então, ele não pratica nenhuma ação, quer dizer, ação interessada. E é importante a gente lembrar, porque a gente fica usando a palavra karma, né, no sentido da tradição indiana, o sentido que aparece, por exemplo, no Bhagavad Gita de Karma Yoga é um sentido extraordinário.
E justamente a extraordinária como ressignificação do cotidiano. O cotidiano, karma, é ação interessada. É assim que na Índia se entende essa palavra, cotidianamente. Então, quando você fala de karma yoga, você está usando uma palavra com sentido corriqueiro, sendo excepcionalmente ressignificada. E onde é que ela é ressignificada? No contexto iniciático. Porque ela não é ressignificada no meio da praça pública, nem no megafone. Ela é ressignificada porque há um contexto iniciático que permite essa ressignificação. Então, essa ação do mestre, ele continua, o Shankara equivale a uma não ação, pois nele a condição de agenciamento interessado está extinta pelo fogo do conhecimento. Fecha a citação. Para Shankara, portanto, a verdadeira morte do Jivan Mukta é um evento de eliminação definitiva da ignorância. E a consequente supressão de todos os fatores condicionantes da ação interessada, sujeitos, objetos e resultados. Ele afirma, não sendo senão Brahma, na sua essência, o sábio iluminado alcança a condição de Brahma nesta vida e não na hora da morte do corpo. Consequentemente, a morte do corpo do sábio iluminado não implica nenhuma mudança de condição. Mais adiante, ele arremata essa expressão de forma peremptória. Olha que bonito isso. A condição de libertação não envolve a ida para nenhum outro lugar. É assim que ele define o Jivan Mukta. É aquele que não vai para nenhum lugar. Onde ele está, como ele está, quando ele está pleno. Então ele não vai para nenhum outro lugar. A plenitude daquele que não tem mais nenhum outro lugar. Reflete a compatibilidade perfeita entre não-dualidade e estar no mundo. Entre não-dualidade e o aparecer fenomênico ressignificado, que reconcilia em Brahma as distinções entre os entes, agora dessubstancializados, desempiricizados. Nesse sentido, a postura de alguns autores vedantinos que sugerem a experiência do aparecer do Jivan Mukta como percepção, entre aspas, ou abre aspas, que se sabe ser falsa. Alguns comentadores subsequentes do Shankara usam essa expressão, e que causa, além do mais, um sentimento de aversão, como se fosse sabe aquela imagem, o cara já está livre, mas ainda tem que ficar aqui, sabe? Parece contraditória com esse horizonte de compatibilidade, como tal, coloca em risco o próprio princípio da não-dualidade, já que pressupõe que o mundo experienciado pelo Jivan Mukta é, entre aspas, eu estou falando aqui entre aspas, realmente falso, e que este deverá ainda e posteriormente partir para um outro lugar. Ora, o Jivan Mukta representa conversamente a condição última de realização estática, prene de equanimidade e marcada por um aparecer autêntico ancorado em Brahma. Os muitos entes que por aqui transitam, mergulhados na ignorância, inspiram no Jivan Mukta, ao invés de aversão, um sentimento infinito de compaixão. Por isso que a compaixão é um componente intrínseco à condição de realizar. Ela não é um adorno de realizar. Ele não é compassivo. É a sua natureza. Aliás, ainda isso é considerado como um critério de avaliação, né? Então, ao invés da aversão, que alguns dizem, ele tem que ficar aqui, coitado, né? Gera um sentimento infinito de compaixão, que dá sentido à sua ação no mundo, como mestre de homens e mulheres, guru, por sua exemplaridade e ensinamentos. Bom, poderia essa fenomenologia do Jivan Mukta, tal como sustentada por Shankaracharya, apontar para a possibilidade de uma experiência do mundo como um modo de ser de Brahman, como uma visão caleidoscópica do real, ou ainda como uma percepção não dual. Usa essa expressão da tradição do Shivaísmo da Kashmir. Pratyakshadvaita, o termo que é usado pelo Abhinav Gupta, né? Aliás, é do pai do Abhinav Gupta. Ele cita o pai. É raro isso. É que o pai deve ter sido o mestre dele. Não vejo razões para rejeitar essa possibilidade, mas, ao mesmo tempo, reputo pertinente a postura de Shankara de evitar qualquer discursividade argumentativa nesse sentido. Em primeiro lugar, por sua absoluta impossibilidade. A realidade que é Brahma transcende toda a linguagem. Fazer um parênteses aqui. Hoje conversávamos, eu escutei bastante essa referência à dimensão transcendente da linguagem. Nas tradições aqui do Advaita Vedanta, pode ser uma referência para outras interpretações no contexto do budismo Mahayana, eu acho que é. A palavra transcender a linguagem não quer dizer fora da linguagem. Isso é muito importante, porque a gente tem, na tradição indiana, as negações implicativas e não implicativas. A transcendência e a expressão de para além da linguagem não quer dizer
a negação da linguagem. Quer dizer, o elemento constitutivo da linguagem. Transcender a linguagem quer dizer estar na condição da plataforma que instaura qualquer linguagem. Então, talvez, em vez de dizer que está para além da linguagem, ou concomitantemente, a gente poderia dizer que nenhuma linguagem a esgota. E toda a linguagem fala disso. Aliás, é assim que, de alguma forma, na tradição do Vedanta, e com outros desdobramentos da filosofia da linguagem, por exemplo, a gente diz que toda a palavra do mestre é verdadeira. Tudo que ele fala é verdade. Nenhuma narrativa específica, né, ela esgota a natureza de Brahma. E é isso que quer dizer, nesse sentido, a transcendência com relação à linguagem. Quer dizer, que nenhuma narrativa é ou esgota a natureza de Brahma. Não quer dizer que o Brahma não tem nada a ver com a linguagem. Muito pelo contrário. O Brahma é a morada da linguagem, para usar um termo do Heidegger, né? Então, assim, a palavra transcender tem que ser entendida como, digamos assim, no contexto aqui da tradição da Advaita Vedanta, como plataforma constitutiva da linguagem, né? E, portanto, está em todas as manifestações dessa linguagem como frase, como um contexto narrativo específico. Então, por dizer, por que é que o Shankara evita falar sobre a realidade do mundo, digamos assim? Primeiro, por sua impossibilidade, ou então descrever o real. A realidade que é Brahma transcende toda a linguagem nesse sentido que eu falei. Mais importante ainda, por absoluta desnecessidade. Ele não apenas não pode esgotar na linguagem, mas também não precisa. A realidade que é Brahman constitui um resíduo, a palavra shesha, em sânscrito, da aplicação eficaz da sua filosofia do método, cujo único e exclusivo objetivo é a eliminação de erros. Então, uma vez que se aplicou o método, o que sobra é você, é o que você é. Não tem nada para mostrar. Não tem nada para lamentar com relação à limitação da linguagem, né? Você é o resíduo da aplicação do processo de desconstrução de erro. Ele afirma, então, os sábios conhecedores dos textos sagrados, está falando dos Upanishads aqui, afirmam que a validade dos textos deriva exclusivamente da eliminação dos erros. Quer dizer, os Upanishads não falam sobre Brahma, falam sobre os erros. Fiel, portanto, à sua proposta eliminativa, o próprio conceito de Brahma é usado para isso, como um conceito instrumental, né? Como um upaya, digamos assim, que a gente usaria o termo no contexto do budismo. Aliás, o Shankara também usa essa terminologia, né? Que não é exclusiva do budismo. Fiel, portanto, à sua proposta eliminativa e ciente de que a configuração fenomênica do aparecer, qualquer que ele seja, tem sua essencialidade em Brahma. Então, a questão de que o Shankara fala de um, ele não fala de um. Ele não fala nem sobre um, nem sobre muito. Ele tem um método de que quando você vê dois separados, eu vou lá e intervenho. Agora, o que sobra disso, se é 1, 20, 50, isso não é uma questão, nem uma preocupação. Shankara adverte sistematicamente para o perigo, quer dizer, fiel, portanto, à sua proposta eliminativa e ciente de que a configuração fenomênica do aparecer, qualquer que ele seja, tem sua essencialidade em Brahma, Shankara adverte sistematicamente para o perigo de uma reativação subreptícia das armadilhas descritivistas e suas explicações, entre aspas, fundadas na dualidade falsa da empiria. A expressão mais violenta e perversa desse perigo, que são as metafísicas monistas, tendem a perverter a instrumentalidade soteriológica dos conceitos de não-dualidade e unicidade, em descritibilidades proposicionais, isto é, positivas, ancoradas numa redução empírica à noção de um. A afirmação radical do um empírico, que é o componente discreto do múltiplo, implica, sim, a negação da diversidade do múltiplo. E é precisamente aqui que o panteísmo e o ilusionismo se encontram. No Dasha Shloki, que é um poema de 10 estrofes, Shankara indica de forma aparentemente surpreendente que não devemos confundir nocionalidades instrumental-metodológicas com nocionalidades empírico-descritivas. E que, portanto, o não dois, que é o Advaita dos Upanishads, não é o um, Eka, da empiria, que supõe necessariamente a existência de um segundo. O Atma Brahma, diz ele, não é um. Senão, como se justificaria a existência de um segundo? Olha a pergunta que ele coloca.
Aqui está afirmando justamente a pluralidade e a multiplicidade, com base em uma compreensão adequada, correta, não empírica do que é não dualidade, que não é um. E, finalmente, estou terminando agora, no Vivekachudamani, que é um texto que não é muito reconhecido, às vezes, como um texto original do Shankara, né? Para o meu argumento aqui, pouco importa, porque Shankara é um texto. Shankara digamos assim, na tradição indiana, as biografias são irrelevantes. O que importa não é essa discussão, essa perda de tempo orientalista, se o cara fez ou não fez aquela obra. É uma certa coerência do ponto de vista, não é nem doutrinário, é instrumental no sentido pedagógico, você tem uma coerência de um certo ensinamento. Então, no Vivekachudamani, encontramos talvez uma das raras menções de Shankara, eu acho que é talvez a única que eu vejo, de uma apreensibilidade fenomênica de Brahman, cuja essencialidade não é senão uma reiteração incessante do próprio Brahman. A mesma coisa que cada coisa que apareça, na sua especificidade, na sua individualidade, fala de Brahman. Se apresenta como um modo de ser de Brahman. Ele diz assim, ecoa um pouco nessa frase, também o Shivajima Kashmira, principalmente uma noção que se chama de Spandavada, né, que é lei de vibração. Ele diz assim, o universo é um fluxo contínuo de apreensões de Brahma. Por isso, todo este universo não é senão Brahma. É isso. Muito obrigado, professor. Eu queria já aproveitar para fazer mesmo uma pergunta. Vou passar o microfone para pegar. Nós estávamos até conversando disso ontem, né? Então, retomar um pouco o que a gente estava conversando. Aqui você nos apresentou que o Adwaita não significa que o Brahman é uma unicidade, é um, né? Então, o Brahman aqui, o Brahman aqui, se eu estou bem compreendendo, é o Brahman neutro, né, com o artigo neutro, não o masculino. Né? Então, ele não teria, assim, propriamente um conteúdo positivo. Então, minha pergunta é, e aqui você usou vários termos, o próprio Paya, que foi mencionado em muitas palestras aqui sobre o budismo, eu também usei, né? Então, eu estou enxergando uma grande proximidade entre o Brahman e o Nirvana. Esse nirvana compreendido no sentido Mahayana, esvaziado de dharmas. Então, a pergunta que eu queria te fazer é justamente essa. Qual a diferença entre esse Brahma neutro e o nirvana nesse sentido Mahayana esvaziado, permeado pelo fim? Se é que há uma diferença. Bom, se a gente falar dos resultados, hoje de manhã teve uma pergunta sobre, afinal de contas, se isso tudo, de alguma forma, é um discurso sempre, digamos assim, fracassado, nunca vai falar, então para que serve? Né? Como é que a gente testa a sua eficácia? Eu acho que aqui a gente tem que lembrar tudo, desde o início aqui dos nossos encontros, com relação ao budismo, com relação à tradição do Shankara. É uma problemática que você tiver. Né? O Shankara diz, o que é a verdade? A verdade é aquilo que te leva à superação do sofrimento. Você tem um mecanismo objetivo, assim, um objetivo pragmático, digamos assim, para identificar. Então, tudo aquilo que leva à superação do sofrimento é um discurso de verdade. Está entendendo? Ora, como não há disputa sobre a verdade, né, e como o sofrimento é sempre plural na sua expressão, né, as formas de eliminação do sofrimento são plurais também. Então, eu diria assim, são narrativas convergentes. Tá? Agora, você falou uma coisa muito interessante. De fato, você, inclusive, falou talvez a palavra nirvana, poderia ter falado uma palavra mais radical, por que não a própria vacuidade? Eu sei que a gente trabalha com perspectivas muito antinômicas entre a tradição védica brahmânica, de Brahma, e a tradição da vacuidade. Mas, assim, eu acho que no contexto, não estou falando de todas as escolas do Vedanta, mas no contexto da escola do Shankaracharya, essa funcionalidade é muito semelhante, sim. E a distinção que eu colocaria, se eu pudesse falar de uma, primeiro com relação às orientações metodológicas, assim, aqui são diferenças de instrumentalidade pedagógica. Então, elas podem ter ambas a sua verdade, a sua pertinência, desde que sejam eficazes. Eu teria que consultar também os resultados. Isso é fundamental, a gente não está aqui verificando resultados. Né? Hoje, o Leonardo estava falando de manhã sobre a questão da terceira alternativa.
Leonardo, eu me lembrei quando você falou, se você falar do não si para curar o si, do si para o não si, a terceira, na realidade, é isso. É a ressignificação do não si como a cura do si, não uma teoria nova, e do si como cura do não si. Isso é a terceira. Então, não tem uma terceira. Tem uma ressignificação das duas. Claro, ora, mas enfim, isso é da minha leitura. Mas, enfim, depois você faça o seu reparo e o seu comentário. Mas, enfim, a única diferença que eu colocaria, que para mim eu acho que é relevante, é a questão da propositividade do processo de eliminação de erros, sabe? Para que justamente a gente não corra o risco de cair no niilismo. Nos contextos propriamente de inserção de toda essa metodologia, não há esse risco. As pessoas já entram iniciadas sabendo que querem alcançar a felicidade, e não porque talvez as coisas não deem certo, ou que aquilo é uma proposta nihilista. Ninguém é iniciado pensando que aquilo é nihilismo. Então, toda a iniciação, você pega um texto da Gadu, o cara já passou por isso. Ele já começa a ler sabendo que ele vai para a felicidade e acredita que seja possível. Então, dentro desse contexto, eu diria que são equivalentes. Para nós, que somos uma audiência, digamos assim, um pouco de fora, eu diria assim, a diferença que eu vejo é que a palavra Brahman, ela apela para uma propositividade, como o Tathagata Garbha, por exemplo. É um Dharma Tatu. Há muitos termos na tradição mahayana que apontam para uma dimensão propositiva, positiva, vamos chamar assim, desse encaminhamento. Então, essa seria realmente a única vantagem, mas para um público externo também, está entendendo? Dizer assim, olha, isso aqui não é uma mera desconstrução, é uma desconstrução propositiva. À medida que você vai derrubando, vai surgindo a verdade, está entendendo? Cada vez que você derruba, né, a beleza se manifesta. No Shankara tem várias passagens com relação justamente ao encantamento do iluminado no mundo. Como, por exemplo, estou me lembrando de um sutra do Buda, não sei se é um Brahma Jala Sutra, que ele fala do vazio no Kanampali, né? Esse conceito vem lá do Kanampali, né? E maravilhado, olhando para o mundo e dizendo, tudo é vazio, que maravilha. Então, quer dizer, há uma propositividade nesse caminhamento, né? Eu vejo assim, mais ou menos com essa diferença. É claro que o meu trabalho é muito de aproximação também com relação, digamos assim, ao fundamento do budismo dentro da tradição indiana. Portanto, ele tem, de alguma forma, a marca, né, daquilo que a gente chamaria de um contexto de pluralidade hermenêutica nesses níveis de aprofundamento, né? Então, o budismo é mais uma dessas pluralidades. Circunstancialmente, acabou cometendo um pecado que foi de negar a autoridade dos Vedas. Mas, no mais, criaram seus Vedas e pronto, está entendendo? Então, tá. Vazio de substancialidade. Não? Vazio de separabilidade, fragmentação. Isso. Exatamente, esfacelamento. Esfacelar. E, na realidade, é o esvaziar. É. Por isso que é método. Vazio é um método. Vazio é uma água. Tá? Então, assim, é um processo, é um esvaziando. Eu não deveria usar a palavra como substantivo. É um gerúndio isso aí. Ou esvaziando. Pessoal, nesse sentido, eu acho que essa pergunta, né, que vai muito no sentido da pergunta do Victor, né? Nessa aproximação, né, entre Brahma e essa perspectiva do Nagarjuna e da verdade absoluta, né, ou da verdade suprema, você falou num ponto, né, das negações, né, que existe a negação implicativa e a não implicativa. Assim, essas duas negações, né, da negação não implicativa e da negação implicativa. Então, você está entendendo que o Brahma é uma negação implicativa, no caso. Não implicativa. Não, no caso não implicativa. Certo? E, então, seria uma positividade nesse sentido. Então, estaria, por exemplo, assim, dessa perspectiva que chegou no Tibete, acontecendo a questão do Tsongkhapa, seria, né, uma negação implicativa. E, então, essa questão do Tathagata Garbha, também nas vertentes tibetanas, então, você vê uma convergência nesse sentido. E essa distinção é fundamental. A gente fica falando de negação e a gente não entende que, quando a gente fala de negações contextuais, elas são negações não implicativas.
no campo da filosofia, que você está falando, por exemplo, quando eu digo assim, esse copo não é Brahma, eu só vou fazer... É um absurdo. Não tem nada a ver comparar um copo com Brahma. Eu só vou fazer essa afirmação se e quando alguém diz o copo é Brahma. Se ninguém falar que o copo é Brahma, eu não vou. Essa frase não faz o menor sentido. Por isso que eu sou Brahma, assim do nada, não vale para porra nenhuma. Só vai alguém se enganar, sabe? É inflação de ego, no mínimo. Eu primeiro tenho que identificar onde é que é o ponto de inflação. Está entendendo? O ponto de apego. Apego é isso, investir alguma coisa de aquilo que ela não é. É quando alguém diz, isso aqui é Brahma, que eu vou chamar. Não é. Não é Brahma. Eu não disse que é diferente. Você disse que é uma outra coisa distinta. Então, não implicativo poderia dar a ideia, só para usar uma imagem mais figurativa, né? De que inclui isso, mas não se limita a isso. É congruente com o que eu falei com relação à linguagem. Não é que transcende a linguagem, é que nenhuma linguagem esgota. Talvez seja melhor isso. Porque aí tudo que a gente fala e diz é Brahma. Tudo que a gente fala e diz é a verdade, ou pode ser a verdade, visto a partir da perspectiva adequada. E outra dúvida que eu tive, né, com relação a... Você também falou de corpo e forma, né? Eu não sei se a palavra que é usada para corpo é estula. Aqui é Deva. Certo. Então, qual que seria essa diferença entre Deva e Rupa, aqui nesse sentido? Olha, primeiro, hoje eu escutei também a palestra de manhã sobre a questão, acho que é a sua, sobre a questão do Atman. É importante a gente não cair numa armadilha de que o Atman tem que querer dizer uma coisa. Mas também não podemos cair na outra armadilha de que pode querer dizer 20 coisas. Não. Num texto determinado, em um determinado contexto, o Atman quer dizer uma coisa. Agora, a gente tem que saber o contexto, tem que ler o texto. Então, assim, o Atman, quando entra nos Upanishads, ele quer dizer o sujeito. Vou perguntar, quem é você? Isso é o Atman. É assim que o termo é usado ainda em todos os lugares onde essa palavra é usada. Agora, em outros contextos, ele vai assumir outros sentidos, né? E aí, sim, no contexto Vedanta, ele assume esse sentido de não ser diferente de Brahma, etc. Mas qual é a opinião? Sobre O corpo, né? O corpo. Não, o Deva é a mesma coisa, sabe? Dependendo do contexto, ele pode querer dizer o que, na tradução correta, deveria ser chamado de o corpo, eu não sei se o físico aqui quer dizer isso, corpo físico, ou corpo... Uma palavra que é sutil e qual é o oposto de sutil? Grosso, ou denso, corpo denso. Então, aquilo que se chama de corpo, no sentido ocidental, no sentido mais estrito, né? Poderia ser dito como corpo denso. Está entendendo? Agora, quando é que está... Essa expressão existe no sânscrito. Stula, né? E sukshma. Então, sharira, por exemplo. Se é stula sharira quer dizer corpo denso, então, quando eu falo a palavra corpo e entendo corpo denso, não é correta a palavra sharira, por exemplo. Muita gente traduz sharira por corpo. Mas ela só é corpo, no sentido que a gente usa, se ela for precedida do adjetivo stula sharira. Está entendendo? Sharira, nos Upanishads, enfim, várias outras textualidades, a gente tem que ver exatamente qual é, nos próprios comentários do Shankara, mas a gente tem que ver o contexto, quer dizer, em bom número de casos, a ideia de individualidade, que era aqui, no sentido que ele está falando aqui. É quando alguém diz, o meu corpo. Tudo que você fala, meu. A gente nem precisa perder muito tempo com relação a isso, entendendo? Fala qualquer coisa que você diz que é teu. Fala qualquer coisa que você diz que é você. Pronto, isso é corpo. Esse sentido que está sendo colocado aqui. Aí a palavra forma é uma outra palavra que a gente usa. Forma é melhor, né? Porque é uma delimitação que cria uma jurisdição, a partir do qual há uma outra coisa aparecendo. É um juízo, é uma proposição, né? E a palavra individualidade. Uma dica assim, para a leitura do Upanishads, né? Os Upanishads sempre trabalham numa metodologia meio tântrica, eu diria, porque eles sempre fazem uma correspondência do micro com o macrocosmo. Então, eles falam assim, acontece aqui num contexto macrocósmico e tudo isso se reproduz num contexto microcósmico. Tipo assim, onde é que está a lua no corpo?
corpo aqui na individualidade. E justamente as duas palavras que ele usam lá é Adideva, que é o cosmos na sua totalidade, uma perspectiva macrocósmica, e Adhyatma. Adhyatma lá não pode ser traduzida como, que também é esse sentido em alguns contextos, do Atma profundo, seria o Paramatma. Não, Adhyatma ali quer dizer individualidade. Então a gente tem que ter realmente assim, muito cuidado com relação a essas palavras que indicam espaços de constituição da nossa identidade. Identidade aqui no sentido, você usou a palavra também identidade, trabalhou com ela. Talvez fosse mais interessante a gente falar assim, identidade é essencial, porque era esse sentido que você estava falando, né? Então, como identidade essencial, não apenas como identidade. Porque aqui ninguém está fazendo um jogo de eliminar a identidade. Volto a dizer, é minha firme convicção das tradições indianas, em especial do Shankaracharya. Não há perspectiva de dissolução. Toda a motivação do início ao fim é compreender o eu. Agora, como é que eu vou compreender? Vou compreender o eu. É destruir o eu? Está com dor de dente e arranca o dente, assim que eu vou resolver? Não. O que a gente faz com essa explicação de dissolução do eu é exatamente isso. Está com dor de dente, arranca o dente. Arranca o eu. Não é isso. É esclarecer a natureza. Esclarecer é, digamos assim, apresentar a sua essencialidade. Não é o seu fundamento, um tom não é. Né? Já que ele não tem. Então, ele é insubstancial. Mas, como a gente estava conversando hoje, e vocês estavam apresentando aqui de forma belíssima a questão de certas nuances de pensamento mais humano, por exemplo, é a realidade. Tá? É insubstancial, é aparente, mas é real. Então, a gente está aqui, de alguma forma, corroborando nesse contexto aqui do show. Tem mais alguma pergunta? Não? Professor, primeiro, muito obrigado pela sua palestra. Sempre um prazer te ouvir e poder conversar com você. Eu queria, na verdade, começar dizendo que eu achei muito interessante essa sua proposta de pensar essa questão do que significa transcender a linguagem, né? E eu acho que aqui um filósofo em particular que pode ajudar muito para a gente ver nesse sentido é o próprio Wittgenstein, né? Porque ali justamente a ideia é que o que transcende aquilo que pode ser descrito na linguagem é a própria linguagem, porque ela é condição de tal que seja dito nela e por isso mesmo ela é anterior e não pode ela mesma ser dita, né? Então acho que aí tem um horizonte interessante para pensar essa questão. Mas dois questionamentos que eu teria, em primeiro lugar, em relação a essa ideia do Jiva-Mukta, né? Você propôs essa leitura justamente aqui nesse contexto do Advaita Vedanta, se essa libertação em vida é possível, é porque justamente não se trata de uma negação do mundo, da vida, né? Mas sim de um outro olhar, uma outra compreensão em relação a ela. Mas me parece que em alguns textos, em algumas tradições, como no budismo Theravada mesmo, ou no Sankhya Karika, aparece uma ideia que do liberto em vida, que iria num outro sentido de dizer, é liberto, mas por que ele ainda tem um corpo, então? Né? Bom, porque o corpo é um resíduo kármico, que é aquela metáfora do sangue, que é da roda, né? Você está tecendo a roda. Então, antes o sujeito estava lá pisando, deixando a roda em movimento. Ele parou de movimentar. Mas a roda tem que parar de girar por conta própria. Só que ele mesmo já parou. Aí essa ideia de que, portanto, o que acontece com ele é simplesmente que ele não vai reencarnar mais. Né? Aquela ideia de que essa foi a última encarnação dele, que aparece com Buda, ou com esse retrato do Sankhya, pelo menos. Né? Você acha, por um lado, que essa perspectiva do Shankara poderia ser lida nesse tipo de raciocínio, ou inversamente, que essas leituras do Theravada e do Sankhya poderiam ser encaixadas nessa sua perspectiva de não negação da vida? Né? A outra questão é que me parece que um tema relevante aqui, quando a gente está discutindo justamente essa dimensão dessa experiência que transcende a linguagem sem negá-la em sentido absoluto, né? É que não me parece que, pelo fato da gente estar recebendo determinadas coisas como inefáveis ou indescritíveis, que a gente esteja sempre necessariamente falando das mesmas experiências. Né? Porque, em certo sentido, tanto o azul quanto o vermelho, eles são indescritíveis, eu não tenho como descrever para você o que são essas cores,
mas eles correspondem a experiências diferentes. Né? Você acha que tem um horizonte possível no interior dessas tradições em que algo semelhante possa ocorrer, em que, embora em ambos os casos, se esteja, em diferentes tradições indianas, se esteja falando de uma experiência de libertação do sofrimento que está além da descrição e que ultrapassa a linguagem, se esteja falando de experiências de ordens distintas? Qual foi a primeira que você fez? Qualquer pergunta. Foram três. Não, A primeira foi a sua opção. a do Divanota, né? Se tem, não tem. Não, foi antes que eu escolhi. Não, do Wittgenstein. Então, só um comentário do Wittgenstein. Eu não sei se é da primeira parte do Wittgenstein, que ele fala sobre o que você não pode falar, melhor ficar calado. É da primeira, não, é da primeira parte da obra dele, daquela divisão que se faz. Sim. Então, tudo bem. Então, eu fico com a segunda parte da obra, porque essa primeira foi exatamente o que os filósofos indianos não fazem. Sobre aquilo que você não pode falar, não pare de falar. Só que você vai falar de uma forma tal, né? Sim. Essa é a primeira questão. A segunda é... Não, O Divanota é o seguinte, olha só. Vamos pensar aqui. Uma das coisas importantes assim, né, com relação a contextos sagrados, né, que eu acho que a gente não dá atenção, fica aqui uma exortação, sabe? E isso, como isso depende dos contextos propriamente confessionais, vamos chamar assim, né? Que é as regras da exigência. Estava falando com você hoje, né? Regras da exigência, sabe? A gente tem que ter regras para ler um texto. Senão fica um pouco assim à mercê do nosso bel prazer. Regras de exegese, regras de hermenêutica. Todas as tradições, nas suas dimensões iniciáticas, falam disso. Né? Então, assim, você vai achar o que você quiser na obra do Schoenberg, por exemplo. Conta o que eu estou dizendo. Mas você tem que ter uma regra de leitura. Tá entendendo? Muito bem. Qual é a principal regra? A principal regra é que a causa do teu sofrimento, isso é radical no Advaita Vedanta. É ignorância. Não tem outra coisa. Não tem um pedacinho de Satã, tá entendendo? Não tem nada disso. Não tem, vamos falar assim, vamos ser mais objetivo. Não tem nada objetivo que é a causa do sofrimento. Nada. Então, o corpo não pode ser causa de sofrimento. Então, ter corpo ou não ter corpo não tem nada a ver com a libertação. Então, para quem, de alguma maneira, ainda, digamos assim, condiciona a libertação absoluta, uma certa relação com o corpo, primeiro, acho que continua numa perspectiva transmigratória. Porque, veja bem, transmigração, se você se liberta da roda da transmigração, no ato de iluminação, você já está livre. Você não é mais um transmigrado naquele momento. Transmigração não é você estar aqui ou estar lá. Transmigração é você poder estar em todos os lugares, não em nenhum lugar. E não é difícil, você tem que ter em algum lugar. Mas, assim, não é ter que ir para um outro lugar. Está entendendo? Porque você está dizendo o seguinte, o cara tem que terminar alguma coisa e ir para outra, e só lá na outra que ele vai. Então, você está condicionando a libertação a ele não estar completo nesse momento e ter que ir para um outro lugar. O ter que ir para um outro lugar é reminiscência de um processo transmigratório, que acabou naquele momento. E, em segundo, então, aqueles que, de alguma maneira, e não estou dizendo que ainda não existe, estou falando aqui da escola da Advaita Vedanta. Por exemplo, a tradição de algumas escolas da tradição do Vedanta, acho que o Ramanujacharya, por exemplo, ele tem umas nuances com relação a isso. Mas mesmo uma escola doeita do Vedanta, que é o Madhvacharya, também apoia esse princípio. Isso não tem nada a ver com perspectiva de validade ou não validade. O próprio, você falou de Sankhya, o Sankhya também. Essa ideia do libertado em vida, eu não vou dizer que é pan-indiana, mas é muito disseminada na escola de filosofia indiana. E aqueles que não apoiam isso, e existem alguns, da tradição indiana, eu diria que eles fazem um somatório de causas, sabe? É ignorância mais alguma coisa. É como se a ignorância tivesse produzido uma mudança real. E aí que é importante entender que naquela imagem da ilusão, né, que é sempre usada pelas tradições, inclusive pelo Sankhya, pelo Vaisheshika, pelo Nyaya, a ideia é de que, por exemplo, a miragem, o asfalto e a água. A água não molha o asfalto. Então, o asfalto é absolutamente intocável pela tua ilusão.
Como diz o Shankar, numa pergunta que o mestre dizia, que é uma pergunta proibida, sabe? Qual é a causa da ilusão? É fazer aquilo que o mestre te diz para fazer, e você vai entender. Porque é só sendo iluminado que você realmente pode falar sobre causa da ignorância. Aí ele dizia assim, qual é a causa da ignorância? Se ele achasse um fundamento externo a ele, não teria solução mais. Seria um satã. Qualquer objetificação da causa da ignorância é a reificação da ignorância, não tem mais saída. Ele dizia assim, é você, idiota, é só você que é a causa da ignorância. Não tem mais nada aqui. Né? Então, assim, me parece que são resquícios, e eu acho que nas leituras ocidentais, isso veio impregnado de, enfim, uma misturada de transmigração, às vezes com kardecismo e outras coisas mais. Na tradição indiana, onde conhecimento é a causa da libertação, onde sofrimento é determinado em absoluto no sentido de em última análise. Eu não estou negando e absolvendo responsabilidades objetivas por sofrimentos pontuais. Mas a causa das causas do sofrimento é ignorância. Então, conhecer a vida. Tem corpo, não tem corpo? Essa pergunta não deveria nem ser colocada. Acho que é importante. Senão vai monopolizar demais. Tem uma última pergunta? Não tem. A gente conversa. Alguém quer fazer mais perguntas? Você vai lá no microfone para o pessoal pegar a fala. Né? Eu te conheço. Sim, claro, meu amigo. Música, esse é música. Poxa, quanto tempo, cara. Que bom te ver aqui. A diferença, mas é o mesmo. Eu queria perguntar uma coisa muito simples, a diferença entre Jivamukta e Avadhuta. É só essa. Sim. Olha, eu acho assim, teriam certas nuances. Por exemplo, a noção de avatara, a noção de avadhuta, a noção de bodhisattva, por exemplo. Né? Acho que são noções correlatas, estão entendendo? Então, assim, eu acho que essa talvez seja mais próxima da noção de Jivamukta. Seria uma modalidade dentro de certos contextos de yoga, de práticas de yoga, principalmente ligadas à tradição tântrica. Tá? Mas que se vincula, por exemplo, talvez com uma certa linha de proximidade com relação à noção de bodhisattva, um certo enquadramento de jurisdição sobre certas áreas cósmicas. Está entendendo? Coisa que, quando a gente fala de Jivamukta, a gente não tem implicação mais do que isso. Né? Quando a gente fala, por exemplo, do bodhisattva, acontece. No Avadhuta, em alguns contextos, isso acontece. Em outros, é muito parecido com o Jivamukta. Mas quando a gente fala de Avatara, por exemplo, né, que é um Jivamukta, né, ele não é alguém que se torna um Jivamukta. Né? Ele é, digamos assim, um missionado como Jivamukta. Né? Então, a narrativa dele não é uma narrativa de transformação, é uma narrativa de missão. Né? Então, assim, desde o nascimento, o Krishna, por exemplo, o Krishna é um ser completo desde o nascimento até o final, por isso que todas as narrativas do Krishna, sejam na infância, sejam na adolescência, ou seja, como mestre do Arjuna, são, digamos assim, de um Jivamukta, né? Não nascido ou não nascido? Não nascido, qual que é a nascença? Não, mas a Jati, não nascimento, é Jati. É outra coisa. Isso pode ser também, nesse sentido, do seu fundamento último, está entendendo? Mas aí é com relação à sua essencialidade. Eu acho que a gente tem sempre que distinguir, digamos assim, a condição natural de uma condição adquirida por circunstâncias, digamos assim, que a gente não sabe exatamente o que é, misteriosas. Que se dão, por exemplo, ao nascimento. É uma decisão importante, né? Porque há uma recorrência na Índia da ideia de nascimento como sendo uma recorrência da problemática da ignorância. Então, isso é uma ideia conata, mas não é natural da nossa existência ser ignorante. Então, nós nascemos com essa disposição para a ignorância, de uma forma, entre aspas, misteriosa, tem todas as explicações kármicas, mas não é uma condição natural. Então, a ideia do Avatara, a ideia do Jivamukta, a ideia do Bodhisattva, a ideia, enfim, de todos os libertados, quando a gente sai da sua dimensão de individualidade, eles são como
condições naturais da minha existência. Quer dizer, eu sou um Divan por natureza, está entendendo? Então, todo o processo é, de alguma forma, de realizar essa condição. Então, muitas vezes, não são categorias da individualidade. Isso é uma coisa muito importante. Quer dizer, o Jivanmukta, na sua condição excelsa de Brahman, ou não diferente de Brahman, ele não é uma individualidade. Está entendendo? Ele se manifesta como uma individualidade. Voltando ao que você falou, é você que diz que o mestre tem corpo. Está entendendo? Ele não tem corpo, porque o corpo é uma relação de privatismo, de propriedade, de meu, e, portanto, de sofrimento. O sofrimento é correlato do meu. Milhares e milhares de coisas a todo momento, aqui durante essas 4 horas da sessão da tarde, milhares de coisas morreram. Mas ninguém chorou. Porque a morte não é causa de sofrimento, ela é quando há apego. Então, o que causa o sofrimento, a morte no sentido de sofrimento, é apego. Né? Por causa da tradução, Jivanmukta é alma livre, né? Libertada. E Avadhuta seria qual a tradução? Então, aí tem a ver com a noção semelhante ao do Avatara. Sim. Né? De uma espécie de presença de uma dimensão infinita numa condição finita. É muito semelhante, inclusive, a etimologia de palavras. O Jivanmukta não é um participio presente. Eu tinha desligado hoje. Perdão, né? Acho que eu voltei. O Jivanmukta não é um participio presente, quer dizer, vivendo, liberto. Ou um liberto vivendo. Né? Que vem a ver com aquela palavra que a gente estava vendo aqui do pessoal do Vedanta, que é Jiva, né? A mesma raiz. Né? Jivan é um participo, Jiva, participo presente, né? Vivendo. Bom, mas que bom te ver. Vamos conversar. Mais alguém tem alguma outra pergunta? Alguém? Tem uma pergunta, então, sim. Uma pergunta muito simples. Eu falava que você pode considerar essa posição que descreveu até agora como uma ontologia, mas não como uma metafísica. Então, gostaria de uma definição de metafísica para entender em que sentido não seria uma metafísica. Então, sei que isso aí há uma certa polivalência e ambiguidade nesses termos na própria filosofia. Eu acabei adotando uma dentro de um espectro de possibilidades. Né? Metafísica é um discurso sobre a verdade. E ontologia é um discurso que pode encaminhar para a verdade. Agora, a ontologia, que não necessariamente é uma metafísica, eu vejo, por exemplo, a filosofia do Heidegger, que é um crítico da metafísica. Eu acho que há uma ontologia em Heidegger. A ontologia tem a ver com propositividade. Né? Não linguística, por exemplo. Pode ser linguística, aí seria sinônimo de metafísica, ou não linguística. No caso, acho que o budismo é uma ontologia, acho que o Shankara tem uma ontologia, mas não tem metafísica. Né? Agora, entendendo que o ensinamento é uma linguagem que te leva a isso, a gente poderia admitir de forma qualificada a ideia de metafísica. Aliás, quem faz isso é o Padre Vaz, né? Na crítica que ele faz ao Heidegger, de abandonar, ou pelo menos rejeitar a palavra metafísica. E dizer assim, mas aí a gente tem que ver os contextos, como é que esse discurso foi usado, está entendendo? Para verificar se, de fato, naqueles contextos, aquilo que você diz de reificação desse ensinamento existe ou não. Os dharmas, por exemplo, do Abhidharma, sabe, eu teria que realmente recorrer a cada uma dessas escolas, nos seus contextos iniciáticos, e ver se de fato, isso acontece na tradição do Advaita Vedanta também, né? Umas críticas aos desdobramentos dos comentaristas de Shankara, mas essa crítica tem que ser realmente assim, será que eles estão usando os dharmas no sentido, ou será no sentido de uma vacuidade em que eu faço uma instrumentalização pedagógica dos dharmas, tá entendendo? Então, nesse sentido, como há o que eu chamaria de uma sistematicidade na desconstrução, já que esse encaminhamento não é metafísico, mas é um discurso organizado, lógico, concatenado, sistemático,
Eu poderia usar a palavra metafísica instrumental. Eu acho um termo muito adequado. Então, não tendo outras perguntas, acho que a gente pode finalizar essa primeira